Bom, de volta aqui ao Brasil, hoje no Senado aconteceu uma sessão plenária com governadores para debater pontos da reforma tributária. Quem acompanhou foi a repórter Janaína Camelo. 19 governadores e vice-governadores estiveram presentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu a sessão solene desta terça-feira, dedicada aos governadores, destacando que é preciso consenso para que a reforma tributária seja aprovada. Estamos abrindo as nossas portas para um diálogo franco sobre a reforma tributária, que tanto desejamos e da qual tanto necessitamos. De fato, essa reforma vem sendo discutida, sonhada e buscada há muito tempo. Mas para isso é absolutamente necessário que cada um dos atores envolvidos nesse processo esteja munido de um sentimento de coletividade, que enxergue todo o Brasil e não apenas um interesse local. Antes da fala dos governadores, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, explicou como se dará o funcionamento do chamado Conselho Federativo para gerir a distribuição do novo imposto. O Conselho Federativo será um gestor de um sistema que apenas rodará um algoritmo, ele não terá autonomia para decidir se vai mais recurso para um estado, mais recurso para outro estado. Ele fará a execução de um algoritmo com regras claras, se possível até fórmulas que serão fixadas na lei complementar para a distribuição dos recursos arrecadados. E desse ponto de vista é importante a gente entender que ele é um órgão técnico, ele não é um órgão político. A criação do Conselho é criticada por parte dos governadores, porque, de acordo com o texto, ele será formado respeitando o número de habitantes de cada estado e município. O governador do Amapá, Clécio Luiz, disse que o critério beneficia as grandes cidades, mas prejudica as menores. A ideia do Conselho, filosoficamente falando, é muito importante. Mas se é um conselho da federação, os entes federados precisam se sentir representados e se sentir representados como unidade da federação. Porque se nós tivermos um conselho onde haja uma hegemonia de uma região sobre a outra, nós perdemos todos os princípios de cara da Federação Brasileira. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que, embora defenda a reforma tributária, a proposta precisa de ajustes e também propôs mudanças no Conselho. A participação no Conselho, porque hoje o formato seria por número de habitantes, então estados menos populosos ficariam prejudicados na participação desse Conselho, que irá definir as políticas, as diretrizes dentro desse novo modelo aí de impostos a ser criados pelo governo federal, num formato mais unificado. Os governadores também se posicionaram sobre os critérios de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional. O Caixa será abastecido com recursos da União e deve chegar a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033. A ideia, de acordo com o texto, é distribuir os recursos de forma a reduzir as desigualdades regionais. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, disse que os governadores querem aumentar o valor do fundo e que seja estabelecido o critério de rateio proporcional ao inverso da renda per capita dos estados. Há um entendimento entre todos os governadores, nós alcançarmos o valor de 75 bilhões de reais. O critério de rateio e partilha, ele é fundamental para nós diminuirmos desigualdades sociais e nós alcançarmos as pessoas mais humildes, sobretudo no Norte e no Nordeste. O senador Eduardo Braga, do MDB, relator da proposta no Senado, disse que a mudança nas regras tributárias deve ser entendida como reforma de Estado. Que não é do governo, é uma reforma de Estado. Daí a importância da transição para além de governos. Daí a importância da transição para além de mandatos. Isto é uma reforma de Estado, que, portanto, precisa ter a
equidade, ter o equilíbrio, ter, portanto, transparência, segurança jurídica e uma série de preocupações que legitimamente foram levantadas hoje aqui por legítimos representantes da federação. O relatório final da reforma tributária deverá ser votado no dia 4 de outubro, no plenário do Senado, após passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Rodrigo Pacheco disse que, da forma como foi com os governadores, também irá propor sessão temática para ouvir os municípios. Obrigado, Janaína. Mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi, você falava mais cedo, né, Koba, sobre o que você acredita ser a necessidade de alteração na composição e nas regras do Conselho Federativo. Os governadores fizeram essa queixa hoje no encontro lá no Senado. E, para além disso, Koba, que outras mudanças seriam necessárias no texto que veio da Câmara? Esse é o principal ponto, o Conselho Federativo. Aí. Até porque a ideia da reforma tributária é importante, é uma reforma necessária, tem muitos pontos positivos, mas muitos pontos positivos do lado de cá do balcão. A ideia de simplificação só simplifica para o contribuinte. Do lado de lá do balcão, do lado de onde se recebe o tributo, não simplifica, pelo contrário, complica, não vai direto para o caixa do ente da federação, vai para um conselho gestor. E aí a gente viu ali o Bernardo Api fazendo as explicações muito interessantes de que não é um conselho que tem autonomia, eles vão gerir, na verdade, um algoritmo, e o algoritmo é que vai destinar os valores recebidos nessa tributação. Então não precisa de conselho, basta um computador. Se fosse assim, não precisaria dessa discussão toda sobre um conselho, bastaria um matemático fazer um cálculo, uma fórmula e deixar que os cálculos se resolvessem. Ele também fala que não é um órgão político. Como não é um órgão político se há representatividade de estados e municípios? É claro que é um órgão político, é claro que é um órgão gestor. E a discussão vai ser exatamente sobre como se gerir os valores que serão destinados ao Conselho Federativo. Os menores estados vão dizer que tem que ter o voto da mesma forma que os maiores estados, e os estados mais populosos vão dizer que porque tem mais população devem ter mais representatividade, ou seja, votos mais valiosos, que pesam mais na decisão final deste Conselho Federativo que vai gerir o IBS, junção de ICMS, que hoje é dos estados, e ISS, que hoje é dos municípios. Está aí a complicação feita numa reforma que era para simplificar. E, Dora, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, como a gente viu ali na reportagem, pediu pacificação, consenso, né, numa postura que tem sido a marca dele, né, à frente da presidência do Congresso Nacional, de pacificação, uma posição mais moderada, avessa a polêmicas, mas pedindo um esforço pela aprovação da reforma tributária. Será que tem nisso também uma mensagem de que o Congresso pretenda fazer com que a reforma, depois de aprovada, se transforme numa agenda nacional, numa pauta de interesse do Brasil e não apenas do governo Lula, embora tenha sido enviada pelo governo, mas o Congresso e o próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, se esforça em transmitir essa imagem, Dora? Não, é assim que ela tem sido, digamos, vendida sem nenhum caráter corporativo, apresentada, melhor dizendo, como uma questão de Estado. E por isso, sim, os partidos deixaram um pouco de lado a questão, deixaram totalmente de lado a questão de ser governo e oposição, sempre consideraram essa como uma pauta de interesse nacional. Agora, eu não queria estar na pele do senador Eduardo Braga, viu? Porque o trabalho que ele vai ter, quando o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele faz um apelo a não ter a palavra, sentimento de coletividade. E aí, o que menos os governadores vão ter é sentimento de coletividade, porque eles têm que ter o sentimento do eleitorado deles. É isso que eles vão defender, cada um o interesse do seu estado. E aí, ainda agora vão entrar os municípios, né, nesse tipo de discussão, de audiência, são 5.000 e tantos municípios. Evidentemente, quem tem voz nessa história são os maiores municípios, geralmente as capitais. Mas conciliar todos esses interesses e produzir um relatório que reflita esse espírito, Brown, justamente de projeto de Estado, essa é a tarefa árdua do senador Eduardo Braga. Bom, ele tem aí um mês para isso. Eu não estou acreditando nessa data de 4 de outubro
Sempre é dado uma data assim mais otimista para a votação, porque a gente está vendo a enormidade da complicação.